Olá, bom dia novamente. Estamos aqui para a continuidade do nosso estudo nesse período em que estamos recolhidos em nossos lares, com o objetivo aqui de manter a união dos nossos corações sintonizados com a casa, o Centro Espírita Portal da Luz, todos aqueles que o frequentam, seja pessoalmente, seja virtualmente, né? Nosso objetivo é, além de manter a nossa união dos espíritos, melhorar nosso padrão vibratório. Nesses instantes de provação, nesses instantes em que a nossa paciência é posta à prova, nós precisamos nos manter atentos, vigilantes. E nesses momentos em que dedicamos ao estudo, às reflexões sobre o Evangelho de Jesus, nós estamos proporcionando um ambiente pessoal, um ambiente nas nossas casas, na nossa sociedade mais favorável. Nós contamos com isso, inclusive, para que possamos ser fontes de uma energia salutar que possa ser aproveitada em benefício da sociedade, em benefício da humanidade, né? Nós renovamos aqui o convite aos irmãos que, durante nossos estudos, possam deixar sob sua tutela recipientes com água, com o objetivo de que sejam fluidificadas, sejam transformadas em um medicamento apropriado para as nossas necessidades. A fluidoterapia é uma ferramenta que nos está à disposição desde sempre e a gente precisa, então, nesses momentos, fazer valer esses recursos em nosso benefício. Então, o convite é, nos instantes em que estamos fazendo, deixamos a água para que os nossos irmãos espirituais possam cuidar de transformá-la interatomicamente em um remédio para as nossas necessidades. Isso depois deve ser partilhado com a família ou para você que está sozinho, faça o uso como seu medicamento pessoal, né? E nós vamos então dar início aos nossos trabalhos dessa manhã, rogando a Deus a assistência, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo pela saúde, agradecendo pela inteligência, pelos desafios que nos são postos, como exercício para a nossa criatividade. Rogamos aos espíritos amigos, nossos guardiões, como também os espíritos familiares, que possam se aproximar, participar conosco nesses instantes, proporcionar-nos a intuição das melhores reflexões, para que possamos ser claros, objetivos, atingindo as necessidades de um maior número de pessoas. Que a nossa compreensão também seja facilitada e os nossos lares assistidos durante esses instantes. Que possam ser retirados dos nossos lares as energias negativas que os nossos momentos de vigilância produzem. Que possam ser transformadas em um ambiente salutar, propício à conciliação, ao bem-estar e à convivência. Da mesma forma, que possamos ser dínamos, geradores de uma energia salutar a ser aproveitada pela espiritualidade superior em benefício de toda a humanidade. Compreendemos o seu valor, compreendemos os seus objetivos, Senhor, e rogamos para que tenhamos nós a compreensão também, para que possamos aceitar as suas vontades, soberana que é, misericórdia que é, em benefício de suas criaturas. E uma vez mais nos lembramos da oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Quer falar um oi primeiro? Olá! Um oi curto, né? Pessoal, hoje nós vamos dedicar aqui os nossos esforços, a nossa concentração, a tratar de um tema que nos é bastante caro, necessário, inclusive nesses momentos de aflições, nesses momentos de desafio. Eu me refiro ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, né? Nós vamos fazer um estudo sobre o que vem a ser a fé, qual é a sua aplicação e como nós podemos colocar em prática essa virtude, né? Desenvolvê-la e colocá-la em prática em nosso benefício, em benefício da humanidade.
Então eu vou começar pela leitura do trecho inicial do capítulo, né? A lição que está logo aí no capítulo 1. Nós vamos encontrar o seguinte texto. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, 17, versículos 14 a 19. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Tenho-o apresentado a teus discípulos e eles o não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou. E saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Referência ao trecho que encontramos no Evangelho de Mateus. Na sequência, o Kardec vai fazer as primeiras considerações sobre o tema. Eu vou, na sequência, já ler o item 2, a lição Poder da Fé, né, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então é somente no seu sentido moral que devemos entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Aí, Kardec, sempre de uma forma clara, expondo para a gente os seus pontos interpretativos das lições do Evangelho. Né? De imediato a gente consegue destacar nessa lição, né, que a gente encontra no Evangelho de Mateus, o detalhe, né? Os irmãos já perceberam em que contexto isso ocorreu, né? Jesus estava reunido com algum dos seus discípulos, eis que chega um pai desesperado e lhe fala, né? Jesus, me ajude, né? Preciso do seu auxílio porque o meu filho é lunático, né? A palavra lunático é plurissemântica, tem vários significados, né? Pode entender desde aquela que é eufórico como aquele que tem alguma debilidade mental, né? Mas no caso era representado, como diz o irmão, que o filho ora estava no fogo, ora estava na água, né? Ora estava eufórico, ora estava depressivo, pode-se assim interpretar. E ele tinha apresentado o seu filho aos apóstolos, aos discípulos de Jesus, que não conseguiram orientá-lo, não conseguiram resolver aquela questão, e ele continuava naquela situação. Quando Jesus diz, né, traga aqui o menino, e ele consegue perceber que se tratava de uma influência negativa, né? Ele fala aí dos demônios, é a linguagem que havia, lembrando que no grego, dêmon é espírito, é alma, né? Tem essa acepção. Então eles poderiam estar se reportando simplesmente a um espírito que influenciava o menino, que fazia que ora ele estivesse eufórico, ora estivesse depressivo. E Jesus consegue, com a sua autoridade moral, fazer com que aquilo fizesse a solução, se afastasse e o menino pudesse se considerar liberto dessa influência, né?
E quando os apóstolos ficam surpresos, né, perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos fazer o que o Senhor fez? Né? Somos seus apóstolos, seguidores, discípulos, várias vezes nos colocamos a auxiliar as pessoas conforme nos foi orientado, mas não conseguimos, em relação a esse garoto, resolver a situação. Por que isso aconteceu? E Jesus explica, né? Coloca a frase emblemática que, na verdade, foi a questão da fé. Né? Que o que faltou a eles foi a fé da solução, né? De que conseguiriam resolver, seriam úteis naquela situação. E a frase que depois vai ficar marcada para a história: se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a esse monte: sai daqui, vai para lá, e eles te cumpriria esse intento. Né? Então Jesus coloca na fé a condição necessária para a consecução, né? A conquista dos objetivos encarnatórios, no caso do que os apóstolos se propunham. Né? Então, são o contexto dos fatos, dos quais agora a gente procura fazer reflexões um tanto quanto mais aprofundadas para entender de que forma isso nos toca, de que forma isso modifica a nossa essência. Não é? Quais são as suas primeiras considerações? Eu penso que eu destacaria, né, além, claro, dessa condição que você colocou, né, de estar ora na água, ora no fogo, já é algo que começa a nos chamar a atenção, né? Porque se não estivéssemos nessa condição, talvez não estaríamos na condição de estar sob uma influência. Né? Então já começamos por aí. Mas eu destacaria essa frase, a sua segunda frase: se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirias à montanha, sai daqui e vai para colar. Né? Eu acho que quando Kardec começa a olhar para esse contexto trazido e vivenciado por Jesus, ele coloca muito bem as várias situações a qual nós podemos, como se fosse um diamante, né? Tem as várias faces desse diamante, que seriam as várias maneiras de interpretarmos e de compreendermos essa fé que nós espíritas precisamos conhecer, compreender, para que nós possamos vivenciar, né? E quando Jesus coloca para os seus discípulos, né, a condição do se tiverdes, eu já começo a minha reflexão aí, já me chamou a atenção. O se é uma condição, né? Então ele coloca: se tiverdes, né? E ter possuir. Se você possui, se você sente, se você tem essa condição, né, da fé, aí ele coloca assim: como um grão de mostarda. Como Jesus trabalhava muito de forma simbólica, com muitas parábolas, e isso fica nos chamando a atenção, né? Por que um grão de mostarda? E se a gente que trabalha na evangelização, a gente precisa o tempo todo levar os conceitos de forma bem concreta, porque a maioria dos nossos evangelizandos são menores de 15 anos, e até essa faixa etária, mais ou menos, é muito difícil se abstrair conceitos. Os conceitos são aprendidos através das vivências e de um pensamento muito concreto. Então, quando a gente tenta pegar um grão de mostarda, porque ele é tão pequenininho que nos foge a ponta dos dedos, né? Então, ele é tão pequenininho, mas... Ele parece um gergelim, né? Parece um gergelim, né? Ele é bem pequenininho. Dizem que dos grãos seria o menor, mas que traz depois uma grande árvore. E aí, eu acho que Jesus guardava para o momento que nós estamos hoje, que nós já estamos entrando na fase adulta da nossa humanidade. Estávamos na fase infantil, eu acabei de dizer que na infância aprendemos com a vivência ou então com o raciocínio mais concreto, e o que era concreto era fazer as comparações, né? E a natureza é um grande recurso para você comparar, porque o homem é capaz de observar
com o passar do tempo, realmente as ações da natureza. Então, se o homem observar aquele grão pequenininho que colocado na terra ele cresce, ele fica muito grande, nós podemos, e com Kardec já explicando, né, já que esse é o objetivo, é reviver, né, trazer uma outra interpretação, já não mais metafórica de Jesus, mas com uma reflexão mais profunda dos seus ensinos. Então nós podemos compreender que naquele germe, naquele grão, já tinha o porvir, já estava guardado, esperando o despertar dessa semente, para que ela pudesse então se transformar numa grande árvore. Se nós parássemos para pensar então nessa condição que Jesus coloca para os seus discípulos, se tiverdes fé, né, ele coloca a fé então como uma necessidade de algo a ser construído, conquistado, de se ter, de se sentir, né? Como um grão de mostarda, ou seja, pequenininho ali, né, na sua ação, o que pediria, né, de nós, então, vivenciarmos isso? Ele coloca, diries à montanha, sai dali e vai para lá, né? Se nós tivéssemos, desculpe, eu me distraí um pouquinho aqui no raciocínio. Então, se nós tivéssemos, mas como nós não temos, a pergunta que me vem é, se nós tivermos essa condição da fé, mas se nós não tivermos ela nem latente em nós, que na verdade nós estamos com ela latente, que são as nossas potencialidades, o que seriam então essas montanhas que todos nós precisamos superar, tirar de lado, né? A fé, ela tira, e no caso aí está representado a dificuldade que os discípulos tinham de lidar com a condição da influência, né, que esse irmãozinho sofria, por isso que ele estava totalmente perturbado diante dos discípulos, endemoniado, né? E por que os discípulos não se sentem capazes, né, de confiantes? Vamos colocar assim, veja se eu estou errado no meu pensamento. Não que todos tenhamos de nascença a semente da fé, né? Fé, vamos colocar assim, a fé é mais um estado de alma, de confiança em si próprio e em relação às leis, em relação às condições, do que uma virtude, né? Embora seja virtuoso o homem que tem fé. Né? Então, a semente, simbolicamente, você coloca nas potências do Espírito. Né? Todos nós temos essa semente em potência que nos cabe desenvolver. Isso. E a fé, vamos brincar, já que ele falou a figura da agricultura, seria a aguinha que a gente teria que depositar nessa semente aí para que ela... Sim. Poderia, Só né? que o que também nos chama a atenção é que Kardec coloca assim, que essas montanhas é que nos impedem, porque muitas vezes, ao invés de a gente estar olhando para essa aguinha, para esse potencial, nós a gente todos vê o tamanho do problema, né? nós ficamos olhando, o nosso olhar está onde, né? Está direcionado para a montanha. E Kardec coloca que se nós tivermos fé, se nós acreditarmos, se nós olharmos para esses recursos, como você falou, cultivando, se fosse a sementinha, nós colocaríamos a água, o sol, mas como nós estamos falando de recursos internos, como a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, o nosso pensamento, então todos esses são os atributos do homem, né, atributos da alma, na verdade. Por que da alma? Porque está no espírito, esperando esse despertar. Né? Mas todos nós acabamos olhando para as montanhas, assim como, no caso trazido o exemplo por Jesus, os discípulos ficam olhando para a dificuldade ali de que não... se impressionaram, por assim dizer, com a situação do garoto. Isso. Não é? E naquele momento, o íntimo deles ficou abalado, do tipo, eu não tenho condições de ajudar esse garoto, e aí Jesus, na sua tranquilidade, ele percebe com mais clareza, pelo seu conhecimento mais dilatado, que a situação era natural e ele teria como
agir, né? Intervir. Coisa que os apóstolos não entendiam porque se sentiram momentaneamente incapazes, né? E talvez esse gatilho, né, do eu não posso, a incapacidade, não sou digno disso, não tenho forças para isso, talvez seja esse, não sei se eu posso usar a expressão, o estado psicológico dos apóstolos naquele momento. Né? É um sentimento, né? Eu tô com um sentimento de eu sou incapaz. Ao passo que Jesus trazia essa certeza. Eu fico pensando também se os próprios discípulos não acabavam olhando para Jesus como ele sendo o único com poder para. Né? E Jesus o tempo todo dizia para todos nós que nós temos uma luz, que nós podemos nos iluminar a tal ponto de que nossas ações podiam superar as ações do próprio Mestre. Isso que você falou, estou convencido de que era uma grande verdade, né? E mesmo porque a gente reproduz esse comportamento ainda, né? Sim. Provavelmente o estado de espírito dos apóstolos é: Jesus tem o poder e eu quero uma parcela desse poder. Você pode transferir para mim, né? Quantas vezes a gente vai numa casa espírita, né? E consulta a espiritualidade, você pode transferir um pouco do seu conhecimento para mim, um pouco das suas potencialidades, daquilo que você pode fazer, você transfere para mim, não é? Então, a gente ainda não consegue se ver como os responsáveis pelos nossos próprios êxitos, né? Exato. E essa responsabilidade vem muito da nossa má vontade, como Kardec coloca, né? Porque a vontade é um dos atributos. Embora a gente tenha inteligência, pode ter um sentimento, mas se você não tiver a vontade, então ele até coloca o egoísmo, a dificuldade, as existências, mas se eu pudesse resumir numa palavra, a má vontade. Né? Então nós precisamos saber o seguinte: nós temos vontade de fazer o que Jesus fez? Com os recursos que nós temos, os conhecimentos que nós temos, compreendemos hoje, inclusive, como o fenômeno da ação desse fluido acontece, né? Porque é uma manipulação, até mesmo da própria vontade, né? Do que Jesus fazia. Ele não chegava e impunha para que saísse dali o mal, mas ele trabalhava o bem e a boa intenção de cada um, né? Então, assim, tem vontade de fazer isso? Porque é muito difícil, nós hoje somos discípulos de Jesus, é muito difícil nós nos colocarmos perante o outro, principalmente se nós formos pensar numa questão de quando um espírito, né, está influenciando de tal maneira, tão conectado ali ao nosso irmão encarnado, a sua influência fica tão direta que o corpo do encarnado se manifesta muitas vezes de forma tão perversa, de forma tão agressiva, que assusta todo mundo que está em torno. Né? E aí a gente, com todo o conhecimento que tem, até conseguindo explicar esse fenômeno racionalmente e de como Jesus atuava, temos a vontade. Sabe por que a gente precisa se perguntar se nós já estamos com essa vontade de auxiliarmos uns aos outros? Porque se nós dissermos não, tudo bem, a gente vai ficar acreditando que nós não somos capazes, vamos ficar olhando as montanhas das dificuldades, vamos elencar um monte de dificuldades aí, mas se nós já tivermos com uma vontade, nós vamos precisar trabalhar outras questões dentro da nossa intimidade. E aí, Alain, eu me lembro, né, do livro Boa Nova, de novo... Só para marcar isso que você falou, enquanto você estava falando, eu fui procurar aqui no Evangelho, que eu tinha lido, né? A última mensagem do capítulo, do Espírito Protetor, ele termina a frase dizendo, eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios,
e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Olha que interessante. Né? Em cima ele está falando do magnetismo, Fala né? do magnetismo. É uma das maiores provas do poder da fé. Por que uma das maiores provas? Acho que a gente precisa... O Espiritismo ele é gostoso de se estudar, porque além de a gente ter o conhecimento, a gente começa a compreender e é um raciocínio lógico. Então, conforme você vai se aprofundando, você vai mergulhando nas frases, você vai achando um sentido de que o quanto que é importante essa construção da fé, como Allan colocou. Então, se a gente for comparar a fé com uma sementinha, na sementinha eu ponho a água e na fé eu preciso fazê-la despertar. E fazê-la despertar é eu conhecer esse mecanismo, compreender esse mecanismo e ter uma boa intenção de ação. E para ter uma boa intenção de ação, eu preciso ter recursos internos, eu preciso compreender que o meu irmão é um necessitado, que precisa de auxílio e que eu estou me colocando à disposição dele e que dirá da espiritualidade amiga para que eu seja um intermediário muitas vezes para uma situação que eu não teria condições de auxiliar o próximo. E também eu preciso ter o conhecimento de que tudo acontece segundo a vontade de Deus. Olha quanta coisa, quanto conhecimento, quanta informação eu preciso ter para estruturar um pensamento. Então veja, lembra que a primeira frase que eu destaquei é se tiveres? O tiveres é ter. Então ter, eu preciso ter todas essas informações para estruturar o meu pensamento, porque com o meu pensamento estruturado, eu vou começar a despertar uma vontade, vou começar a despertar um pensamento intuitivo e um sentimento de amor. E aí que eu ia falar da lição do Boa Nova, porque eu penso assim, na figura de Tadeu, acho que todos nós podemos nos colocar como Tadeu, né? nos identificar com Tadeu, né? Que Tadeu se impressionava... Tadeu, um dos apóstolos. Isso, né? Um dos discípulos ali de Jesus, que ele também se impressionava com esse poder, com essa facilidade com que Jesus tinha de ir ao encontro dos irmãos endemoniados, né? E o próprio Jesus já havia dito para Tadeu que quem ele convida para a sua seara? Quem ele convida para a Boa Nova, para o seu evangelho? Ele convida os simples, ele convida os aflitos e ele convida aqueles que têm coragem, que têm boa vontade, bom ânimo. Então são as condições de um aprendiz do evangelho. O simples, porque ele ainda não está corrompido pelo mundo, né? O aflito, aquele que não aguenta mais os valores do mundo tá e incomodado com a situação. incomodado, deseja novas construções, né? Novas respostas para suas questões íntimas. E aquele que já superou, né, essas aflições e fala assim, eu agora desejo estar na seara de ser convidado a ser um dos trabalhadores. É o terreno fértil. É o terreno fértil. Já preparado. Né? Então Jesus disse para Tadeu que foram esses quem ele convidou, mas em que em nenhum momento ele deixaria de lado os perversos, os adversários do bem, os endemoniados, porque ele via e reconhecia nesses irmãos a necessidade de auxílio. Mas, para esses necessitados, veja, eles não tinham uma vontade de vir até Jesus. O que os trouxe foi a dor, né? Foi aquele desespero, foi a tamanha loucura, como você colocou, né? Ou quando está alucinado, quando já está causando perturbação, é o famoso vir pela dor. Porque olha como é diferente, né? Eu posso ir pelo amor ao encontro de Jesus, mesmo estando aflitos. Não entendi. Eu posso ir por amor ao encontro do Evangelho de Jesus, mesmo estando em aflição. Ao contrário daquele que escolheu ser adversário, entendi. E aí, nesse caso, ele está sendo levado até Jesus por uma dor que está cometendo, né? E Tadeu, quando ele via Jesus atuando, ele ficava admirado, ficava até mesmo impressionado.
né? E ele queria uma parcela desse poder. Está, com certeza, porque se Humberto de Campos destacou ele nessa passagem, porque talvez ele fosse o que mais tivesse essa vontade, esse desejo já de estar fazendo essa construção. Em relação ao dom, por assim dizer. Ao dom. Talvez ele já estivesse com vontade, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, mesmo ele sendo pequenino, ele via um potencial, ele sentia uma vontade. Quantos de nós não sentimos essa vontade, mas não sabemos como? E Kardec nos coloca, entre essa vontade, que é um impulso, é o seu instinto, é uma intuição, acolhe ela, do que o seu pensamento, que muitas vezes fica voltando você para um passado, para uma tendência obscura, né? Te impedindo muitas vezes de se libertar, porque você está preso lá naquelas construções, naqueles erros do passado. Eu tô com medo, eu sei que eu preciso, mas eu não tenho força, né? É a porta estreita, né? O caminho que leva ao reino dos céus é a porta estreita, não é o caminho largo. Ninguém prometeu que ia ser fácil. Então, mergulha nessa vontade, rega essa vontade, aumenta essa vontade para que ela seja operante. Operante. É a fé. Fé sem obras, como diria Paulo, de nada vale. É semente sem trabalho. Não é? Então... E aí voltando para a figura de Tadeu, que também sofreu, né? Não sei nem se o Evangelho está tratando, a gente... Não era, né? Porque foi o próprio Jesus ali, né? Jesus estava presente. E no Boa Nova, Humberto de Campos relata que Jesus havia saído com outros discípulos e permaneceu só Tadeu, que acabou recebendo também um irmão que estava endemoniado, que estava com... semelhante a essa passagem. Essa passagem, destacada no capítulo 19, e Tadeu não conseguiu dar conta. E ele ficou com sentimentos muito negativos em relação a essa incapacidade. E Jesus mais tarde conseguiu e percebeu esse sentimento de Tadeu, que mais tarde, como Jesus sempre fazia, naquele momento oportuno, busca então o diálogo com Tadeu. E ele chega para Tadeu e coloca assim: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Né? E a gente estava conversando, né, Alain, como que Jesus sempre direcionava a pergunta certa. Né? Ele direcionava sempre, inicialmente, para o nosso recurso. O que a gente busca? Ele não estava... O que te move, né? O que te move, e não o que te paralisa. Né? E o que movia o Tadeu? Né? Qual é o propósito das suas atividades? E Tadeu foi muito claro, né? Estou procurando construir o reino de Deus no meu coração. Ou seja, na observação de Tadeu sobre a boa intenção. A cura ali de Jesus, sobre o poder de Jesus, a atuação de Jesus, eu estou colocando entre aspas, né? Porque a gente hoje compreende o processo de manipulação do magnetismo. Com certeza, ele na observação ele já tinha capacidade de ver como isso acontecia. Por isso que Jesus pergunta assim: você já consegue, isso já te impressiona, já te chama a atenção, porque você já tem uma vontade de atuar. E aí Jesus, quando faz a pergunta, qual é a importância das atividades da sua vida? Ele fala: construir o reino de Deus no meu coração. Jesus então traz para ele a chave, né, da fé, porque a fé é um sentimento, é uma virtude a ser despertada por todos nós. Nós precisamos construir, como Alain colocou, precisa ter aquela vontade tão ativa que com esforço e trabalho a gente desenvolve. Né? E então Jesus coloca essa condição para Tadeu, só que Tadeu, como todos nós, olha para onde? Para a montanha. E ele começa a dizer assim: Jesus, por que então que o mestre não transmite para a gente tudo que já sabe? Por que não me dá pronto, né? Por que não me dá pronta a resposta? Por que Deus não converte todos os irmãos já diretamente para o seu reino, já que vai ser o nosso fim? Por que não acaba com a maldade? Por que não acaba? Por que se o mestre tem poder, por que não acaba com a maldade? Talvez essa pergunta, fico aqui pensando, será que não é uma pergunta que mesmo a gente indo para casa espírita, estudando, será que a gente não se faz? Toda hora. Né? Toda hora.
Será que a gente não se faz? Será que a gente não fica se perguntando por que tudo não é mais fácil? Por que tanta... Se Deus é amor, é justiça, por que é tanto sofrimento? Por que tanta morte? Por que tem tanta corrupção? Por que alguém desvia dinheiro da merenda em benefício próprio? Por que isso não é coibido? E Jesus, olha que interessante, né? Como é importante a gente conhecer, né? E Jesus começa então a estruturar um novo olhar de Tadeu para essas questões que ele traz primeiro, porque se você não resolve essas questões primeiro, você não consegue avançar para as outras. E isso, gente, é processo pedagógico. Como a doutrina para nós é uma doutrina educativa, de uma transformação íntima, todos nós precisamos conhecer um pouco de pedagogia e um pouco de psicologia. Kardec mesmo coloca para a gente várias vezes no Livro dos Espíritos que nós estamos chegando no movimento em que nós vamos precisar ter uma nova educação, um novo olhar. E o tempo todo ele fala também desse psicológico, dessa moralidade que precisa ser desenvolvida. Então nós precisamos um novo processo educativo. E Jesus foi mestre, né? E nesse momento, o que ele faz? Né? Como ele prossegue o diálogo com Tadeu? Ele começa a dizer primeiro, olha, que Deus ele não impõe nada a ninguém, muito menos a renovação moral. Espera aí. Renovação moral é uma conquista do ser. É um trabalho que cabe a ele, mas não é imposto, não é? Deus não vai impor. Deus não entrega o serviço. Não. E também... Tá, entendi. Tá? Se Deus não impõe nada para ninguém, por que eu vou impor? Uhum. Eu, Jesus. Uhum. E aí trago essa pergunta para Tadeu, que também somos todos nós. Tadeu tem todos os eus, né? Ele nos representa aí nessa história. Né? Por que nós, muitas vezes, vamos impor para um espírito que não está preparado ainda para a verdade, que está ainda muito vinculado às paixões, aos prazeres mórbidos, aos prazeres da matéria, nós vamos impor uma renovação moral, sendo que a ordem dos fatos é: primeiro eu faço uma construção de pensamentos, eu preciso discernir o que é bem e o mal. Então talvez esse irmão ainda esteja na vivência da ausência do bem, que seria o mal, segundo a doutrina. Não, estou pensando quanto isso é presente, né, em cada um de nós. Né? Eu fico pensando, se estou lá no portal, estou atendendo, estou em diálogo fraterno, vem um irmão, fala das suas mazelas, e fica na cara que aquilo é fruto da invigilância, está na cara que aquilo é fruto das escolhas pessoais. E aí te desperta a sensação assim, por que você não se mexe? Por que você não faz alguma coisa de diferente? Né? A gente quer pegar pelas mãos, fazer com que ele faça escolhas certas, impor em certas circunstâncias, né? Vigiar os passos desse nosso irmão, e que não cabe a nós essa tarefa. Né? Muitas vezes ameaçando, né? Por exemplo, se você continuar assim, você vai ver que consequência... Né? Não adianta, porque ele ainda está vinculado com os seus pensamentos e os seus sentimentos e a sua vontade, né? Nesses prazeres mórbidos. O que nós precisamos fazer, e Jesus, nós estamos vendo aqui, ele é mestre, é trabalhar uma estrutura de pensamento. Ele ensina o mecanismo, ele ensina os recursos, o meio, mas deixa ao outro a responsabilidade pela escolha. Como nós dissemos no último o evangelho nosso, para que tenha mérito, para que cada um de nós tenha mérito nas suas conquistas. Então, o que Jesus está trabalhando aqui? Olha, não vamos por esse caminho. Deus não impõe nada a ninguém. Deus respeita todos os atributos que você traz. E o que Ele espera de cada um de nós é que nós saibamos, pelas nossas experiências, a fazer as nossas escolhas. Então, é preciso experiências. Uhum. Então, talvez a chave não esteja a mudar a situação do outro, como Jesus mesmo já disse. A gente só vai transformar moralmente aquele que é simples, que está aflito ou que tem uma boa vontade. Esses que estão ainda vinculados aos prazeres mórbidos, nós não vamos ter ação sobre eles, porque eles precisam experimentar, talvez, o ponto crucial da sua maldade, a amargura, e a amargura são as consequências negativas das suas escolhas,
a tal ponto em que ele vai sentir o se tornar um aflito, né? se arrepender, exatamente, se arrepender disso tudo e começar então a se preparar para a reparação. E aí ele continua. Por isso, Jesus não combate as pessoas. Jesus vem nos trazer Deus vem nos revelar uma verdade nesse tempo oportuno para combater então a ignorância. Então, qual é a ignorância? De que nós nascemos no berço, vamos morrer no túmulo, então vamos aproveitar a vida doidado. Vamos aproveitar, é o ponto de vista também que nós já estudamos em outras oportunidades. Veja que o ter fé é uma construção de muitas informações, é obter muitos conhecimentos para que a gente possa fazer uma reflexão, né? E aí, Jesus coloca também que Deus nos traz a importância de amarmos uns aos outros e de que todos nós somos criaturas de Deus. Então nós precisamos que se somos criaturas e se tudo faz parte dessa criação, nós estamos imersos numa solidariedade, que há uma necessidade dessa fraternidade, dessa união de almas, para que possamos auxiliar na medida do possível. E aí, Tadeu, assim como nós, tá bom. Desculpa aí, né? Eu sei de tudo isso, compreendo Deus, compreendo, então vou ficar quieto, sei que eu não vou ter poder de ação, mas aí a pergunta que não quer calar, né? Mas eu continuo não sabendo como fazer. Né? Então a gente ouve muitas vezes numa assistência fraterna as orientações, depois a gente assiste numa palestra o Evangelho de Jesus, trazendo então os parâmetros, as referências de um mundo diferente. Temos todos os recursos à nossa disposição. Nos convencemos daquela realidade, daquela verdade, achamos racional, achamos que há lógica nos ensinamentos. Até compreendemos. Compreendemos, às vezes nos tocamos, né? É isso que eu quero para mim. Mas nos tocamos, é legal isso que você falou, nos tocamos até no sentido de que a gente pode se emocionar, chorar, às vezes ou numa palestra, ou no atendimento, ou até mesmo numa entrevista, num diálogo fraterno, mas isso não é suficiente, porque olha o que Jesus coloca para Tadeu: necessitais edificar o reino de Deus no coração. Não foi essa a primeira questão que Jesus mesmo já tinha colocado para Tadeu? Que era o objetivo de vida dele. Que era o objetivo de vida. Então, ele mesmo já tem a resposta. O que falta para todos nós é nós olharmos para esses recursos internos, para tudo que nos está chegando, ao invés de nós ficarmos olhando para as montanhas, né? Se nós olharmos, então, para aquilo que é pequenininho, que são todos os atributos que precisam despertar, todas as virtudes que estão precisando sair da nossa consciência, se nós olharmos para aquilo que é pequeno e não ficarmos olhando para a montanha das injunções que estamos imersos, talvez nós sentíssemos na nossa intimidade mais coragem, mais bom ânimo para a luta. E Jesus, então, para finalizar esse diálogo com Tadeu, coloca: capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que não possui no coração. Então a fé é uma construção, é algo que precisamos trazer na nossa intimidade. A fé, ela guarda no nosso coração essa certeza de Deus, essa certeza de que somos capazes de nos desenvolver, mas é preciso essa coragem, é preciso conhecer. Por isso que para nós espírita, essa fé, ela tem uma lógica, ela é raciocinada, nós precisamos conhecer, compreender a verdade, para que possamos sentir o impulso, o desejo de construir o bem em nossas vidas. Não olharmos mais para os erros do passado, mas direcionar, mudar a rota das nossas vidas é não olhar mais para os erros, porque seremos os mesmos, mas a partir do conhecimento do Evangelho de Jesus, construir o bem nas nossas vidas. Eu acho que esse trecho do Evangelho me remeteu novamente, porque o Boa Nova são diálogos de Jesus com todos nós, né? Todos os discípulos ali, todos os personagens estão gravados no nosso inconsciente e eles nos representam ali nas suas histórias, né?
como personagens, né? Mostram o conjunto da humanidade, né? As características principais, cada um dos apóstolos. Se a gente fosse fazer uma análise sociológica dos apóstolos, talvez a gente fosse identificar os padrões predominantes da humanidade, Sim. né? É isso aí. Lembrando que esse capítulo ele é rico de informações, ele não se limita a essa abordagem que nós fizemos, ele vai tratar de outros aspectos da fé, ele vai falar da aquisição da fé, a fé raciocinada, a fé cega, ele vai falar sobre os dogmas, né? Vai falar sobre... aqui nesse capítulo nós vamos encontrar aquela frase famosa do Kardec, que a fé inabalável é aquela que é capaz de enfrentar a razão, né? Face a face, em todas as épocas da humanidade, né? Então é um capítulo que vale muito a pena a gente estudar, se debruçar, fazer uma análise mais aprofundada, não só a interpretação rasa, como normalmente a gente faz dos textos, né? Mas a análise mais aprofundada, a análise mais operacional, por assim dizer, né? Aqui no capítulo, por exemplo, ele vai falar, não é algo que se doa a fé, é algo que se constrói, né? Então é trabalho íntimo mesmo para cada um, né? Você tem algo a acrescentar? Podemos encerrar, temos aqui um tempo já bem andado, né? Eu acho que não. Talvez nesse momento, principalmente, onde os nossos sentimentos giram em torno do medo, da insegurança, do futuro, do que virá, do que está acontecendo, né? O medo da morte. Eu acredito que talvez falarmos de fé neste momento, de como Jesus assim exemplificou, essa fidelidade ao Pai, né? Então eu confio tanto nos desígnios de Deus, nessa vontade. Afinal de contas, o Pai Nosso o tempo todo nos traz isso, que seja feita a sua vontade, não a minha, porque eu sou muito pequeno para compreender, para sondar os seus desígnios. Mas, apesar de tudo isso, talvez elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos até Deus e confiar. E confiar também que Jesus, na condição do nosso irmão mais velho, e governador espiritual do planeta Terra, ele é que está no comando. E ele, assim como Deus, eles vibram amor, eles vibram zelo e muito cuidado para com toda a criação. Então nada está acontecendo que eles não estejam olhando, mas talvez essas montanhas vivenciadas por nós hoje precisam ser vistas, enxergadas por todos nós, para que nós possamos fazer uma escolha e decidirmos superar essas montanhas e fazer novas conquistas. Então, fé em Deus, fé na vida, como já diria o compositor, fé então no que virá. Né? Nós podemos muito, nós podemos mais. Exatamente. Isso aí. Então a gente se despede dos irmãos, renovando o nosso convite a que estejam conosco nos momentos programados para as atividades do Portal da Luz, às sextas-feiras às 20 horas, aos domingos às 9 horas, para que a gente possa criar essa corrente, essa conexão espiritual, proporcionando energias que serão seguramente aproveitadas pela espiritualidade amiga. Nesses instantes, nós voltamos mais uma vez os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela oportunidade da vida, agradecendo pelos desafios, agradecendo pelos recursos que nos são concedidos. Nós temos ao nosso lado o nosso espírito protetor, anjo guardião, aquele que guia os nossos passos, nos orienta nos momentos mais complexos da nossa existência. Tenhamos os nossos ouvidos e olhares atentos às suas observações. Deixemos de lado a vaidade e o orgulho e coloquemos-nos em condição do aprendiz, que olha para o seu mestre, confia na sua guia, na sua direção e se coloca submisso, humilde às suas orientações. Possamos também nos tornarmos assim perante os nossos protetores, aos quais agradecemos nesse instante pelo trabalho incansável de toda uma encarnação, desde o início do preparo das encarnações, à concepção, ao desenvolvimento dos nossos corpos. Ao longo de toda a nossa encarnação, eles estão aos nossos cuidados. Estão guiando os nossos passos, alimentando ou tentando acessar
às nossas consciências, mas sabemos da nossa responsabilidade por permitirmos esse acesso com os nossos pensamentos padronizados em uma sintonia do bem, em uma sintonia de princípios elevados. Possamos então ter a vigilância dos nossos pensamentos para sermos acessíveis aos nossos guardiões. E rogando a Deus também a proteção a toda a humanidade, que em momento de dúvida, em momento de desespero, pode ser levada a atos impensados, pode ser levado ao equívoco, por ter a fé ainda não robustecida, pode mergulhar no materialismo. Tenhamos todos a inspiração divina, a confiança no Mestre, no Guia, no Protetor, que está a nos amparar e a nos orientar sempre. E assim, fortalecidos em nossa fé, como aprendemos hoje, possamos estar certos do benefício do caminho certo. Mesmo que num primeiro instante os nossos interesses pessoais sejam comprometidos, sabemos que é pelo seu sacrifício que atingimos a perfeição. Inspira-nos, pois, Pai, nesta vontade de deixarmos de lado os nossos interesses e prosseguirmos caminhando em benefício do nosso próximo. Irmãos, possamos todos estar unidos de braços dados na vinha do Senhor, construindo um novo reino, construindo um novo momento, o momento da regeneração. Confiantes na sua condução, nós entregamos o nosso coração e as nossas almas ao Pai caridoso e servidor. Uma boa tarde a todos, um bom dia a todos, uma boa semana. Que tenhamos toda uma grande oportunidade do aprendizado. Até. Tchau, tchau. Tchau.